Olá, tudo bem? Eu me chamo Karen. Eu estou atualmente numa mentoria do SPR e nessa mentoria nós temos 3 pontos, né? Que é a teoria, a prática e a constância. Então, para que se desenvolva melhor essa mentoria, é necessário que faça da teoria a prática em expô-la, né, para outros. Porque o aprendizado, quando nós ensinamos, nós aprendemos 2 vezes mais. Então, o que acontece? Nesse decorrer desses dias, eu criei um novo Instagram, eu estou buscando uma nova ferramenta. Agora, a chave que eu vou falar para você é a aderência. Aderência é grudar, aderir. Assim como um adesivo, ele adere. Ele tem que estar ali, coladinho, 100%, senão ele solta. Já a frigideira, ela tem que ser antiaderente, ela não pode grudar o alimento, ela não pode grudar aquilo. O que é nós sermos aderentes? Nós sermos aderentes é nós estarmos 100% comprometidos com aquilo que nós nos propomos. Por exemplo, esses vídeos é uma aderência para mim que estou fazendo. Eu entrei na mentoria, soube depois que ia ter que realizar essa atividade de se expor, de colocar os vídeos, de colocar as chaves. Então, eu estou aderindo aos poucos esse vídeo. Primeiramente, eu fiz os posts escritos, ganhei maturidade e agora sim estou gravando os vídeos. Então, a aderência é você fazer tudo que você se propôs 100%. Por exemplo, quando nós temos uma empresa e o funcionário tem que o funcionário não, o colaborador, ele tem que trabalhar ali 9 horas e ele trabalha simplesmente 7 horas e as outras horas ele acaba saindo, acaba conversando, então ele não está tendo aderência e isso pode trazer um prejuízo financeiro para a empresa. Quais áreas da sua vida você está negligenciando e não sendo aderente? Pode ser na academia. Ah, você se matricula e fala, vou 5 vezes ao dia, vou 5 vezes por semana. E aí aparece na primeira semana 5, na segunda 3, no outro mês não aparece nenhum e pagou o ano inteiro. Qual é o seu nível de comprometimento? Qual é a sua aderência? Bom, agora a chave que eu vou falar para você é a pujança. A pujança é a robustez, é o tônus vital, é aquela pessoa que ela tem presença de comando. Você pode às vezes conhecer uma pessoa que tem uma alimentação regrada, uma pessoa super fitness, e tem uma pessoa que ela não come também, ela não olha tanto assim para a questão de estética e saúde. Porém, você convida essas 2 pessoas para subir uma montanha. E aí a fitness não consegue. Na metade da montanha ela fala, ó, não rola e eu não quero. E ela acaba desistindo. Porém, a outra pessoa que você não dava nada, que às vezes tem péssimos hábitos alimentares, ela vai até o fim. É uma pessoa ali que ela é determinada, ela é pujante, ela sabe o que ela quer, ela é determinada. Então ela tem essa presença de comando de cumprir aquilo que dá. É uma pessoa que tem acabativa. Então muitas das vezes nós precisamos disso, dessa pujança, de saber o que nós queremos. Uma negociação. Você faria uma negociação com alguém que é facilmente desestimulado? Ou você gostaria de ter alguém na sua equipe que tenha a pujança de ir atrás, de defender os ideais, de defender aquilo que é para você o seu melhor? A pujança ela não está relacionada somente ao físico, ela conta um pouco, mas sim a gana, a garra que ela tem. Em várias situações, você pode ter pessoas pujantes de perfis físicos diferentes. Um segurança, ele precisa ter uma pujança maior. Geralmente você vai ver um segurança com quase 2 metros de altura, parecendo um guarda-roupa, cara fechada, né? Um ar mais sério. Se ele fosse pequeno, franzino, não ia passar essa autoridade, não ia passar esse vigor da pujança. Então a pujança é algo que serve para proteger o seu patrimônio, para proteger aquilo que você quer. É a força, a robustez com que você defende aquilo que são os seus ideais, os seus propósitos, os seus
princípios. Agora eu vou falar sobre a chave do movimento. Você já deve ter aí ouvido falar alguma vez de movimento trabalhista, movimentos humanitários, ações, né, de movimentos. O que o movimento faz? Ele tira um corpo ou uma situação de um determinado lugar e move-se para o outro. Então você necessita de uma força maior para se locomover, para fazer essa mudança de estado. Todo movimento, ele precisa ter um propósito. Ele está envolvido com pessoas e ele tem uma mudança de crença ou mentalidade. Uma forma fácil de ver isso é a indústria do entretenimento, o cinema. O cinema, ele gera movimentos muito grandes, através de roupas que eles colocam nos seus filmes, através da história contada pelo filme. Geralmente temos um herói, um vilão, pessoas envolvidas, uma causa envolvida. Então são mudanças de crença. Qual causa? Qual movimento você está, né, envolvido? Hoje nós vemos movimentos políticos, hoje nós vemos movimentos religiosos. Qual é o movimento que faz o seu coração acelerar? Que tipo de movimento você quer ser lembrado, você quer estar participando? Né? Eu particularmente participo do movimento de uma campanha voluntária de, como que eu posso explicar? Relacionado aos princípios da Bíblia. Esse é o meu movimento, essa é a minha causa, né? Eu estou envolvida nisso, em levar as pessoas a palavra de Deus para que possam assim trazer refrigério e conhecimento para elas, porque com a verdade, conheceis a verdade vos libertará. Então esse é o meu movimento. E o seu movimento, qual é? A chave que agora eu vou falar para você um pouquinho é a de geração de valor. O que é geração de valor? Quando, por exemplo, nós vamos comprar um produto ou alguém vem vender um produto para nós. Quando ele já vem falando o preço, nós não queremos saber o preço. Nós queremos saber o benefício que aquilo vai trazer para nós. Isso é a geração de valor. Muitas vezes nós vamos nos conectar com pessoas e pode parecer interesseiro. E isso é um método errado. Que essa chave ela vai te conectar ao networking. Então, antes de nós sermos interesseiros, nós temos que ser interessantes. Para ser interessantes, nós temos que gerar valor. Como que nós geramos valor? Pela nossa presença, pelas roupas que nós vestimos. Infelizmente, por muitas coisas que nós temos, relógios, carros, lugares que frequentamos. Então, essas coisas, elas geram e agregam valor. Vocês nunca vão ver por aí uma autoridade, por exemplo, de chinelo havaianas. É muito interessante. Eu estava assistindo uma entrevista com a filha do Sarney e ela falou assim: eu nunca vi meu pai de chinelo e shorts. Então a gente vê que quando tem uma presença de autoridade, ela se importa com a geração de valor que ela vai passar. Então a nossa imagem, ela também diz muito. A quem nós somos, a quem nós representamos, que valor nós temos e damos às coisas. Então invista na geração de valor, mas com base, com princípios, porque senão pode ser forjado. E aí parece aquelas imitações, sabe? A chave que eu vou falar agora é sobre autoridade. Muitos de nós, algumas situações da nossa vida, a gente já viu pessoas de autoridade. Um juiz, às vezes um reitor da faculdade, pais que deveriam ter, né, essa autoridade. Né? Tô falando de pais autoritários aí. Autoridades, não autoritários. O que são isso? Eles têm ali uma roupa, eles têm uma representação, eles têm uma presença. Mas nós só ganhamos autoridade quando nós aprendemos, quando nós praticamos e quando nós transbordamos na vida do outro. O que isso quer dizer? Por exemplo, um juiz. Ele estuda a teoria, ele aplica e depois ele vai transbordar isso na vida das pessoas com o conhecimento dele. E ele ganha essa autoridade.
Então, a autoridade, ela não é dada por outros. Você pode delegar funções, mas a pessoa não tem autoridade. A autoridade também não é você ser ditador, não é o seu comportamento, é algo conquistado. Nós conquistamos a autoridade, assim como os filhos. Nós não podemos impor medo neles, porque nós estaríamos sendo autoritários. Nós temos que conquistar eles por meio do nosso aprendizado, por meio do que nós transbordamos na vida deles e por meio do conhecimento. Então, a autoridade, ela é uma presença física que representa muito aos que estão ao nosso redor. Como que está a sua autoridade? Tem algum aspecto, alguma situação ou algum lugar onde você seja autoridade ou referência? Aqui a chave que eu vou falar agora é a adaptabilidade. Ser adaptável às situações. Existe uma teoria que falava que os mais fortes eram os que sobreviviam, mas quem sobrevive são os mais adaptados. Nós vimos aí algumas mudanças, né, devido à pandemia. Então, muita gente migrou para o online, muita gente migrou estudos no EAD. Então, se não fosse se adaptar a essa nova realidade, nós estaríamos extintos. E é muito engraçado que o ser humano, ele é um ser muito adaptável, né? E existe uma comparação interessante que se nós colocássemos um ser humano numa ilha deserta com um cachorro, seria mais fácil o ser humano sair latindo do que o cachorro falando, porque o ser humano, ele se adapta muito mais rápido. Porém, nós temos que entender o meio que estamos inseridos para estar adaptados. Será que nós estamos acomodados à situação? Essa é uma chave que ela precisa de muita cautela ao ser utilizada, ao ser visto o ambiente, ao ser visto as pessoas. Então, analise aonde você está se adaptando ou aonde você precisa se adaptar. Bom, essa ferramenta, assim, ela é show de bola, é energia. Hoje nós sabemos que tudo tem energia, toda matéria tem energia, né? O nosso corpo, ele tem energia. Muitas vezes a gente coloca uma blusa de lã, nós mulheres, nós passamos no cabelo e sentimos aquela energia estática, ou até mesmo as crianças quando andam ali num escorregador, produzem energia estática. Então tudo é energia. Só que como tudo é energia, muitas vezes a gente acaba desperdiçando. A gente desperdiça por não saber canalizar essas energias. E quando vem uma energia ruim, por exemplo, uma energia de uma discussão, uma energia de uma frustração, o que você tem feito com essa energia? Existe uma técnica que ela chama CCC, que é captar, converter e canalizar. Então nós captamos a energia, nós canalizamos ela e nós convertemos ela em ação. Então essa técnica do CCC, ela pode ser utilizada assim para você fazer em tudo na sua vida. Seja a energia da procrastinação, seja a energia dos outros, seja a energia solar. Uma forma disso é a energia solar, né? As placas vão, pegam a energia solar, elas captam, canalizam e aí elas convertem em energia solar. Então tudo de energia nós podemos rentabilizar, nós podemos capitalizar, nós podemos usufruir e usar a energia. Bom, essa ferramenta, assim, ela é show de bola, é energia. Hoje nós sabemos que tudo tem energia, toda matéria tem energia, né? O nosso corpo, ele tem energia. Muitas vezes a gente coloca uma blusa de lã, nós mulheres, nós passamos no cabelo e sentimos aquela energia estática, ou até mesmo as crianças quando andam ali num escorregador, produz energia estática. Então tudo é energia. Só que como tudo é energia, muitas vezes a gente acaba desperdiçando. A gente desperdiça por não saber canalizar essas energias. E quando vem uma energia ruim, por exemplo, uma energia de uma discussão, uma energia de uma frustração, o que você tem feito com essa energia? Existe uma técnica que ela chama CCC, que é captar, converter e canalizar. Então nós captamos a energia, nós canalizamos ela e nós convertemos ela em ação.
Então essa técnica do CCC, ela pode ser utilizada assim para você fazer em tudo da sua vida. Seja a energia da procrastinação, seja a energia dos outros, seja a energia solar. Uma forma disso é a energia solar, né? As placas vão, pegam a energia solar, elas captam, canalizam e aí elas convertem em energia solar. Então tudo de energia nós podemos rentabilizar, nós podemos capitalizar, nós podemos usufruir e usar a energia. Agora, a chave da abundância. Muitas pessoas, elas acham que ser abundante é daquilo que ela tem para o outro, né? Então, para ficar mais claro, vamos usar um exemplo de uma caixa d'água. Quando eu tenho uma caixa d'água de 500 litros, por exemplo, e ela tem ali 250 mililitros d'água. Quando eu abro para dentro, né, a torneira, ela consegue abastecer um pouco a minha casa. Se eu tenho ali uma pessoa, duas, três no máximo as pessoas na minha casa usando aquela água. Então eu não sou abundante, porque eu tenho que é para minha família. Se essa caixa d'água ela atinge ali os 500 mil litros d'água dentro da minha residência, eu consigo dar para minha família, eu consigo limpar a minha casa, eu consigo lavar as minhas roupas, eu consigo atender a minha família e as minhas necessidades básicas. Agora, quando a minha capacidade é de 500 mil litros e eu tenho 1000 litros d'água que são fornecidos por essa caixa d'água, aí sim eu tenho água em abundância. Eu consigo dar a outros aquela água, eu consigo fornecer essa água a outros. Então, não se engane em tirar de você para dar para os outros. Nós só temos que transbordar aquilo que temos de abundante, seja na vida financeira, seja na vida amorosa, seja na vida emocional. Nós só conseguimos dar aquilo que temos em abundância, porque quando somos escassos de algum recurso, é incapaz da gente dar. Então, lute pela sua abundância, mas abundância de recursos emocionais, até mesmo financeiros, para você ajudar outros. Porque existem muitas obras, às vezes, que nós ajudamos financeiramente, mas se nós só temos para o básico nosso e da nossa família, como nós vamos transbordar na vida dos outros? Então, veja quais áreas da sua vida você é abundante a ponto de transbordar na vida dos outros. A chave que eu vou falar agora para vocês é o MVP, que é o mínimo viável do produto. Muitas das vezes você pensa em ir para o mercado digital, muitas das vezes você pensa em ganhar dinheiro e você fala, eu preciso estudar mais, ou eu preciso adquirir novos conhecimentos e habilidades, ou preciso fazer um curso profissionalizante, presencial. O pouco que você tem já é necessário para você dar o primeiro passo. Você tem que testar as suas ideias, você tem que testar as suas habilidades. E assim são as indústrias. Elas não pegam um engenheiro e faz o maior protótipo. Elas simplesmente começam com o mínimo viável do produto, que é investir um valor menor. E aos poucos você vai agregando mais componentes, mais valores, mais intensificação, para que não gere uma frustração maior, para que você não tenha desperdício de tempo e dinheiro. Então essa é uma ferramenta muito utilizada em empresas e você pode também aplicar na sua vida pessoal. Agora nessa chave eu vou falar um pouquinho sobre o bloqueio. Em nosso cérebro nós temos ilhas neurais. Com essas ilhas neurais nós também temos comunicações neurais. Um bloqueio nada mais é quando esses sensores, essas comunicações, elas são bloqueadas e não atingem a ilha neural necessária. Então, vamos imaginar assim como no filme da Divertidamente, que tem a ilha da diversão, a ilha da família, a ilha dos amigos. São várias ilhas aí. E quando acontece alguma interrupção, geralmente a gente tem ali com os pais, que o pai brigou, que o pai xingou, ou às vezes que o pai bebia, ou que o pai batia na mãe. Esses eventos da nossa infância, eles criaram às vezes alguns bloqueios nessas nossas comunicações neurais.
E quando nós passamos de novo por essa situação, que o nosso cérebro ele vai revisitar este caminho, ele começa a bloquear. E aí você fica ou paralisado, ou você busca uma fuga de uma alimentação, ou de uma bebida, ou de choro, ou de riso. E esse bloqueio, ele permanece se ele não for ressignificado. E como que nós fazemos essa ressignificação desse bloqueio? Muitas das vezes, nós não sabemos o evento que causou, ou muitas das vezes nós sabemos o evento que nos causou. Nós podemos voltar a alguma situação similar a essa do ocorrido, ou se você identificar aonde foi esse bloqueio neural, você volta a essa situação e dá um novo significado. Por exemplo, no caso de um abuso. Às vezes você sofreu ali um abuso de 5 minutos, 5 anos, por exemplo. E você vive revisitando isso, vive pensando nesse abuso. O abusador já nem lembra mais de você. Ou às vezes, ele até só fez aquilo por 5 minutos e passou. Você continuou se abusando às vezes por 30, 40, 50, 60 anos. Você continuou a ligar esses bloqueios, essas linhas neurais. Você continua a ativá-las. Quando nós ressignificamos, nós voltamos ao evento, por exemplo, no caso do abuso, e aí fala, hoje, por exemplo, no caso de uma mulher, eu sou uma mulher e eu entendi que isso só ocorreu 5 minutos e não está mais aqui. Hoje eu não sou mais. Hoje eu não quero mais me abusar emocionalmente, porque você continua se abusando emocionalmente. Ou os seus pais, seu pai bebia muito, era um alcoólatra. E toda vez que você vê ali uma questão de bebidas, é algo que te paralisa, é algo que mexe com o seu ser. Então você volta naquela situação e desconecta dele. É o seu pai que bebia, ou parentes próximos. Então não é você. Ou se você começou a beber por conta disso, aí entra as perguntas: por que você bebe? O que você está fazendo com a sua vida? Aí entra o autoconhecimento, a chave do conhecimento. Então todas essas chaves, elas são interligadas uma à outra para te ajudar a dar um passo maior, a ter sabedoria, a prosperar na vida. E utilizando essas ferramentas, você pode até mesmo ter resultados financeiros que podem até te levar à riqueza financeira que você tanto deseja. A chave agora é a contemplação. O que é a contemplação? É a observação, a mentalização, a reflexão e a modelagem daquilo. Um personagem muito conhecido, que é Salomão, ele fazia isso muito bem. Ele contemplava a natureza e extraía da natureza ali informações riquíssimas, tesouros. Assim como ele disse para o preguiçoso: vá aprender com a formiga, né? Porque a formiga, ela trabalha, ela não tira descanso, ela não é preguiçosa. Nós também podemos aprender muito com a contemplação da natureza, porque as qualidades de Deus, elas são claramente vistas na criação. E quando nós observamos e contemplamos a criação, nós aprendemos muito a respeito de quem a fez e de quem a nos criou, e podemos tirar preciosidades disso. Quando nós observamos que o sol, mesmo em dia chuvoso, ele está lá em cima. Quando nós vemos que as marés são influenciadas pela lua, nós vemos quão forte é a atração, quão fortes são as leis gravitacionais, quão forte é a lei da atração. A contemplação, ela nos leva a um nível de gratidão enorme. Nós conseguimos entrar na frequência dessa gratidão da natureza. Quando nós contemplamos a beleza dos pássaros, nós vemos que eles não desbotam. Nós vemos a cidade muitas vezes bonita, reinaugurada, mas ao longo do tempo vai ficando velha,
vai desbotando as cores, mas eu nunca vi um pássaro desbotado. Nós aprendemos com os rios que devemos passar os obstáculos. E nós, como seres humanos, às vezes damos murro em ponta de faca. Não aprendemos a desviar. E quando nós observamos que a natureza e a contemplação pode nos ajudar muito mais a ter uma vida mais simples, mais calma, mais tranquila, mais eficaz, nós aprendemos coisas maravilhosas. Quando o homem ele passou a contemplar mais a natureza, ele viu que ele podia criar muito mais. Ele pegou um cavalo, selou um cavalo e montava no cavalo. Aí ele viu que ele podia muito mais com o cavalo. Ele colocou ali rodas e uma charrete. E aí ele percebeu que ele podia ir muito mais porque o cavalo. E aí, quando às vezes a gente vai comprar um carro, fala eu quero um carro de 750 cavalos, são utilizados porque foi extraído esses códigos da natureza. Quando nós vemos a beleza da borboleta monarca, que ela viaja muitos quilômetros e alguns radares são baseados na inteligência dessa borboleta, nós vemos que a contemplação ela pode nos fazer evoluir muito. Embora a gente não perceba, a natureza ela está gritando para ensinar a sabedoria e aí muitas das vezes nós a ignoramos. Agora eu vou falar para vocês uma chave que é muito interessante, que eu tenho muita dificuldade de aplicar. É a de fazer perguntas. Quando nós fazemos perguntas, nós transferimos a pressão para outra pessoa. Nós nos esquivamos, às vezes, de responder algumas coisas. Existe uma pergunta aberta e uma fechada. A pergunta fechada é aquela que você responde sim, não, talvez. A pessoa na própria pergunta, ela te dá uma opção. E existe uma pergunta aberta, naquela na qual você tem que fazer um contexto para responder e explicar a pessoa. Quando nós fazemos perguntas, nós entendemos qual a intenção da pessoa conosco. Quando nós fazemos pergunta, nós conhecemos a maturidade da pessoa que está por trás de quem está fazendo a pergunta. A pergunta revela muito mais sobre o que a pessoa está perguntando de nós e qual é o objetivo dela. Você já observou que quando alguém pergunta alguma coisa para você, você logo responde? Porque te falta paciência de entender o porquê das perguntas. Você já parou para analisar que quando alguém te questiona, você não gosta de ser julgado e logo já quer responder aquilo de imediato e não pense em suas palavras? Às vezes você pode estar revelando coisas a seu respeito que aquela pessoa não deveria saber. Existem pessoas que usam dessa chave da pergunta para tirar informações suas sem que você saiba, para manipular as situações sem que você saiba. A pergunta é muito interessante, no entanto, que ela é utilizada para fazer interrogatórios. Na pergunta, você sabe se a pessoa está mentindo. Você descobre muitas funções na pergunta. Comece a observar e a se perguntar mais. Para se conhecer, pergunte a si mesmo. Para conhecer a outros, pergunte a outros. Para conhecer a Deus, pergunte a Deus. E você vai achar a resposta. A chave que eu vou falar agora um pouquinho mais para você é sobre o IVP, que é o Índice de Viração Própria. O que isso quer dizer? O Índice de Viração Própria é aquele que é a sua capacidade de fazer algo, é a sua capacidade de buscar resolver os problemas. Um exemplo bem interessante é do Soichiro Honda, né, o fundador da Honda. Na época da guerra não havia matéria-prima e ele queria fazer a produção da sua empresa, né, da sua indústria. Então, ele se viu sem matéria-prima, sem condições de ter ali a sua empresa ativa. Então, ele começou a observar, né, os aviões indo, às vezes sendo caídos, derrubados, e ele começou a pegar essas latas, essas peças, e ele começou a produzir os seus motores, as suas peças, a sua matéria-prima para a sua empresa consumir.
Então o índice de viração dele foi muito grande, porque ele não desistiu. Ele foi atrás, ele buscou as soluções, né? Nós muitas vezes nos paralisamos perante situações, né? Uma coisa às vezes fala que não vai dar certo, você acaba cruzando os braços e não indo. Então o seu índice de viração é muito baixo, né? Então busque nas pequenas soluções, às vezes um reparo dentro de casa, num veículo. Comece a ter resultados para você ganhar autoconfiança, para que o seu índice de viração própria ele aumente na medida que você vai conseguindo os seus resultados. E não é só físico ou financeiro, você pode também ter isso no emocional. Algumas vezes você pode estar num local onde você vê um conhecido e ele não passa, ele não te percebeu ali, não te cumprimentou. E às vezes você fica mal porque ele não te cumprimentou. Pegue aquele sentimento, use o seu índice de viração própria, canalize esse sentimento para outra coisa. Faça de tudo, como dizem às vezes, né? Faça dos limões uma limonada. Faça da situação algo, não deixe aquilo passar, mas sempre busque fazer por você e para os outros como bem comum. A chave agora é produzir, né? Nós temos que estar produzindo sempre. Quando não estamos fazendo nada, é a mesma coisa quando aquele ditado popular fala, né? Que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, o que nós estamos produzindo, né? Seja de pensamento, seja na empresa, seja no ambiente familiar, escolar. Hoje nós vemos que, como pais, às vezes nós negligenciamos a educação dos nossos filhos. Nós não produzimos momentos de qualidade, nós não produzimos momentos de alegria para os nossos filhos. E muitas vezes nós colocamos eles nas frentes de um tablet, de uma televisão, onde a indústria de entretenimento, ela acaba deixando os nossos filhos precoces para alguns assuntos. Então a nossa improdutividade, ela pode ocasionar muitos prejuízos, não só financeiros, mas emocionais, afetivos, de relacionamentos. Quantos pais vão para a empresa, às vezes não produzem, ficam lá passando o tempo, chegam em casa estressados, não querem dar atenção aos seus filhos, colocam os seus filhos diante de uma televisão e não produzem a que eu posso chamar aqui a empresa da felicidade, que é a empresa que está dentro de casa. A nossa casa, ela tem que ser a indústria da felicidade. Tem que ser onde você come da melhor forma, onde você se veste da melhor forma, onde você se arruma da melhor forma, onde você comunica da melhor forma. A nossa casa é a primeira instituição, a nossa família é a nossa primeira instituição. Se nós não produzirmos dentro, nós não produziremos fora. O nosso cérebro, ele é muito generalista. Do jeito que ele faz uma coisa, ele faz todas as outras coisas. Então, se nós não temos tempo de produzir boas coisas dentro de casa, nós não produziremos fora. Há um engano achar que nós vamos produzir fora. Como que está aí o seu ambiente? O que você tem produzido? Como estão as pessoas ao seu lado? O que você produz na outra pessoa? O que você gera na outra pessoa de sentimento? Como tá aí? Tá confortável? Tá tendo bons resultados? Veja se a sua improdutividade também está gerando sentimentos, ações, reações nas outras pessoas. Busque produzir. A prosperidade é crescer. Cresça com a produção. Produza sempre. A chave de agora é o investimento. Em que você tem investido? Investido seu tempo, seu dinheiro, suas habilidades. Onde você está investindo? Bons investidores, eles só investem aonde tem bons retornos. Mas para que tenha bons retornos, nós temos que ter bons investidores. Nós observamos muitas das vezes o mercado financeiro, né?
Algumas variações no mercado fazem a bolsa subir ou descer. Mas lembre-se que tudo que desce sobe. E sobe numa frequência muito grande. Então, muitas vezes a gente não está investindo da maneira, no tempo, na escala certa. Como que eu posso aprender a investir? Busque conhecimento. Invista tempo em conhecer as técnicas. Muitos querem ficar ricos, muitos querem ter uma família feliz, mas não investem. Não investem seu tempo nas suas esposas, nos seus esposos, nos seus pais. Muitos não investem em conhecimento, negligenciam isso. Acham que somente fazer a escola e tá tudo certo, uma faculdade, não busca evoluir, investir na evolução, no autoconhecimento. Muitos acham que investir em autoconhecimento é uma despesa. O investimento, ele traz o retorno. Porém, você tem que investir no tempo, na intensidade e por tempo correto, na constância. Trace metas, trace rotas. Veja quais áreas da sua vida você precisa investir mais. Quais áreas você precisa ter retornos. E faça, assim como investimento financeiro, a curto, médio e longo prazo. Tenha metas bem traçadas, tenha objetivos claros. Que sim, o seu investimento ele vai ser multiplicado e não desperdiçado. Agora a chave que eu vou falar é a mentalização. A mentalização é a arte de você imaginar, né? Nós podemos correlacionar ela com a fé, que a fé é a expectativa de coisa certa, embora não vistas. Quando nós imaginamos, às vezes a gente nem viu aquilo, às vezes a gente nem teve contato com aquilo, mas a gente acredita que aquilo vai acontecer, né? Ao contrário da imaginação, a preocupação, ela é a má gestão da imaginação. Nós ficamos ali alimentando coisas na nossa cabeça que não vão produzir nada, que não vão chegar a lugar nenhum e só vão nos preocupar. Existe também a imaginação passiva e a imaginação ativa. A imaginação passiva é aquela onde eu deixo minha cabeça aleatoriamente escolher o que ela quer pensar, como fazer, como agir. E existe a imaginação ativa, aonde focaliza, aonde deseja. É como se você quisesse morar numa casa. Na imaginação passiva, qualquer casa é casa. O que aparecer para você está bom. Agora, numa imaginação ativa, eu sei quantos quartos eu quero, eu sei a cor da casa que eu quero, eu sei o que vai ter na minha cozinha. Eu tenho o foco de imaginar aquilo que eu quero. E essa é uma ferramenta muito interessante, porque quando nós conseguimos visualizar aquilo que nós desejamos, o nosso cérebro, ele começa a trabalhar para que aquilo aconteça. Então, muitas vezes, se a gente viu aquilo, o nosso cérebro, ele vai atrás. Porque o nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe o que é ontem, nem hoje, o que é verdade, o que é mentira. Isso é comprovado quando você assiste um filme, né? Passa uma cena de romance e você se emociona. Passa uma cena triste, você fica triste. O nosso cérebro, ele é driblado por aquilo que as pessoas querem. Por isso, da chave anterior será a intencionalidade no que assistimos, no que comemos, com quem sentamos. Porque ele vai influenciar na nossa mentalização. Se andamos com pessoas que vivem aleatoriamente as suas vidas, sem saber para onde ir, sem imaginar um futuro melhor, então a gente precisa reavaliar. Aí você pode me dizer, mas eu não tenho imaginação, eu não consigo visualizar. Né? Uma coisa que me ajudou muito foi a leitura de livros à noite, né? Antes de dormir, livros infantis. Eu lia, relia e comecei a dar formas para as coisas. Então comece a imaginar como você quer estar daqui 10 anos, 5 anos. Quais são os seus planos? Quer estar casada, quer ter mais filhos? Quer estar numa casa, num apartamento? Como você se vê? Se imagine, se visualize, né? Se alguém viu e realizou, você também pode.
Uma frase muito interessante na PNL diz que se alguém pode, eu também posso. Mas se ninguém fez, eu vou ser o primeiro a fazer. Tudo pode. Tudo posso naquele que me confere fé, me confere poder. Então é isso. Imagine. Busque essa sua imaginação ativa. Bom, hoje a chave que eu vou falar, agora a chave que eu vou falar um pouquinho é a intencionalidade. Quando nós somos intencionais nas coisas, nós deixamos claro para as pessoas ao nosso redor o que nós queremos, aonde nós queremos chegar, qual é o objetivo. E isso vai economizar um pouco de tempo, sensibilidade, porque quem estiver na sua mesma intenção, na sua mesma frequência, elas irão caminhar com você, elas irão entender. Quem já não está, já é descartado, elas já saem do seu caminho, elas já mudam a direção. Então, quando nós somos intencionais, nós focamos em algo e já temos traçados ali. A intencionalidade, ela eleva uma frequência. Quando eu sou intencional em algo, eu deixo bem claro as condições, as formas. Então, muitas das vezes, nós temos que ser intencional no nosso relacionamento, deixar claro quais são os nossos pontos, o que aceitamos, o que não aceitamos. Numa empresa, nós temos que ser intencional. Saber até onde quero chegar. Ah, eu tenho um plano de carreira? Não, eu estou aqui para aprender, para mim ter a minha própria empresa. Qual é a minha intenção? Muitos vivem ali no automático, sem entender qual é a intenção da vida, qual é o objetivo para a família, qual é a causa que ela vive, qual é a intenção dela. Hoje nós vivemos tão conectados a várias coisas que nós não percebemos a intenção das coisas. Qual é a intenção da novela, passar tarde da noite com aquele romance, com aquelas histórias que muitas vezes nem é real para nós e que distorcem muitas das vezes os princípios básicos da vida. Qual é a intenção do mundo? Qual é a intenção que você está vivendo? Para que você está vivendo? Quando a gente não tem intenção nas coisas, quando a gente não tem um objetivo traçado, nós acabamos vivendo de acordo com a intenção de outros, com a agenda de outros, com a função de outros. Então, seja intencional naquilo que você quer, economize tempo, economize esforços. Saiba quais são as suas reais intenções, liste elas. Faça uma autoanálise e você verá que vai ficar muito mais fácil de diagnosticar quem tem o mesmo princípio, quem tem a mesma frequência, quem está te atraindo, quem está te segurando de chegar aonde você quer chegar. A chave agora é o network, né? A rede de contatos, né? Aquele emaranhado, aquela engrenagem que vai te levar para onde você quer. Então, quando você entende a chave anterior, né, que é o estudo do comportamento do ser humano, você entende com quem você precisa se conectar para o próximo passo, para o próximo nível. Como eu disse, nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos, das pessoas que estão envolvidas com nós. Existem pessoas que elas servem para trazer o conhecimento para nós. Outras pessoas, elas são como caminhos, que elas vão dando, né, ao longo da estrada com nós, seja na escola, seja no trabalho. Logo depois vêm as pontes, que são pessoas que nos interligam aonde nós queremos chegar, aonde nós podemos atravessar, porque muitas vezes nós não temos essas pontes, nós não temos esse acesso. Então nós precisamos de pessoas, ou às vezes influentes, ou às vezes que tenham conhecimento, que nos levem para esse outro lado onde nós queremos chegar. Existem pessoas que são rampas, né? Porém, se nós não tivermos combustível para subir, pegar impulso nessa rampa para lançar voo, nós podemos lançar voo e cair no chão. Então, essa rede de network ela é muito importante para você saber aonde você está e definir um caminho até onde você vai. Então, onde você tem investido? Que mesas você tem sentado? Que lugares você tem frequentado? O seu mapa de mundo, ele está amplo? O seu mapa de mundo, ele é desenhado de forma patriarcal, somente em velhos amigos, em amigos de infância?
ou você abriu o seu leque. Nós não somos árvores para ficar parados no mesmo lugar. Até mesmo a árvore, se bem cuidada, ela pode ser replantada em outro lado para dar frutos. Então, quais são os frutos que você quer? Quais são as pessoas que vão te levar a esses frutos? Essa é a chave muito importante do network. Ela vai te impulsionar, ela vai te levar para frente. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo com um cabeleireiro assim, que era muito legal conversar com ele, que tinha uma experiência maravilhosa, né? O Valmir, que infelizmente não está mais aqui, mas ele dizia assim, olha, meu pai me dizia para andar com pessoas melhores que eu, para me impulsionar, sempre andar. Isso foi uma coisa que eu levei para mim. Eu tenho que estar em ambientes onde eles vão me levar para cima e nunca para baixo. Onde as conversas elas têm que me levar. Tá certo que muitas das vezes o ambiente às vezes não é propício, às vezes nós temos aquela questão familiar, de amigos, que às vezes a gente tenta se encaixar naquela situação, mas não permaneça por muito tempo. Busque sempre mudar, busque sempre estar em ativação, em movimentação. Bom, agora nós vamos para a chave da fonte, né? O que é a fonte? A fonte é a origem de tudo, né? Assim como o rio ele tem uma fonte de águas, nós seres humanos nós também temos uma fonte que é Deus, né? A fonte da nossa vida. Então procede de Deus as fontes da nossa vida. A fonte, ela vem água limpa, a fonte ela renova, a fonte ela dá vida. Nós vemos que na época de Piracema, onde são que os peixes eles vão se multiplicarem, os peixes eles sobem até a nascente do rio, até a fonte dos rios. E esse processo, nesse processo eles lutam, porque eles estão vindo contra a correnteza, contra aquilo que está no fluxo, né? E hoje nós, nesse mundo turbulento que nós vivemos, nós também precisamos fazer uma parada e voltar à nossa fonte, voltar à nossa origem, para nos revitalizar, para nos reerguer, né? Eu não sei como que tá aí o seu relacionamento com Deus, que é a fonte maior da vida, né? Então, a fonte, ela é a fonte de tudo. Hoje você pode estar desanimado, você pode estar em depressão, às vezes você pode estar buscando o sentido da sua vida, ou até mesmo a multiplicação da vida, a multiplicação de talentos. Se conecte à fonte, busque a Deus, né? Deus ele deixou ali um manual de instrução para nós, e tudo tem uma fonte. Se você quer resolver um problema num computador, num celular, você vai para o manual de instrução, você vai para a origem ali, para buscar o que é. E assim como qualquer outra coisa, a vida do ser humano ela também tem um manual de instrução. Muitas pessoas elas falam, os filhos não vêm com manual de instrução, a vida não vem com manual de instrução. Mas o nosso Criador, ele nos deixou uma fonte de instrução. A Bíblia, ela contém muitas coisas que nos ajudam. E isso pode te ajudar também a produzir essa fonte. Muitos querem riqueza, muitos querem sabedoria. Se você quer riqueza, vai para a fonte. Busque alguém que tenha um entendimento, conhecimento, vai se alimentar nessa fonte. Mas se você seguir o fluxo, se você seguir a manada, você pode ser despejado, assim como o rio, quando ele segue o fluxo, ele vai ser despejado, seja em mares, seja em outros locais, seja se perder. Então, busque se conectar à fonte, voltar ao princípio, e aí sim você vai conseguir entender muitas das coisas. Agora a chave que eu vou passar para vocês é a liberdade. Muitos acham que a liberdade é não fazer nada. Mas a liberdade, na realidade, ela é fazer aquilo que você quer. Porém, a Bíblia diz que tudo é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Então, quando nós somos livres porque nós temos o conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará. Então, muitas das vezes, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Mas a partir do momento que nós sabemos como é os gatilhos dela, a partir do momento que nós sabemos a origem de cada emoção, nós conseguimos nos libertar desse cárcere das emoções.
a liberdade é algo que poucos têm. Porque muitas das vezes você acha que você é livre. Aí vem uma comida e fala assim, eu não como essa comida, eu não gosto dessa comida. Isso é uma liberdade? Você está escravo de uma coisa que você não gosta. Isso é um alimento nutritivo muitas vezes. Eu não gosto de certas pessoas. Cadê a liberdade da pessoa ser quem ela é? Você está prisioneira do seu próprio conceito referente a outra pessoa. Então a liberdade é você escolher algumas coisas, não ser escravos do que vem à frente. Isso é liberdade. Nós construímos essa liberdade. Outra coisa que nos aprisiona é o passado. E isso gera depressão. Porque nós ficamos lá no passado, nós vivemos da glória do passado, dos resultados do passado e não vivemos o agora. Ou nós criamos uma expectativa de futuro. E aí nós vivemos no futuro, vivemos ansiosos, vivemos projetando no futuro, mas nada acontece. A nossa liberdade, ela está no hoje, no aqui e no agora. Hoje nós produzimos, hoje nós fazemos. Se nós pararmos para olhar o passado, ele serve como uma biblioteca para nós vermos e aprendermos aquilo que nós fizemos, o que deu certo e o que deu errado. Quando nós olhamos para o futuro, nós vemos um laboratório de experiência. O que será? Se eu fizer isso, vai dar aquilo. Então a liberdade de escolha. Você pode ter liberdade geográfica, você pode ter liberdade financeira. Hoje, com a tecnologia, muitas coisas são proporcionadas, mas muitos são escravos dessa tecnologia. Há um conceito muito interessante que ele fala assim: se você não está produzindo, você está consumindo. O que você tem consumido? O que tem te tirado a liberdade? O que tem te aprisionado sem você saber? Muita gente não consegue dormir sem olhar ao celular. Que liberdade é essa? É um aprisionamento de tecnologia. Revise, veja, visite o seu dia. Veja quais tipos de coisas você não sabia que você era escravo daquilo e se liberte. Essa chave de agora é a humanologia. Uma vem de humano, logia vem de estudo. Então é estudar o ser humano, o comportamento. Mas isso às vezes não me interessa. Te interessa. Porque muitas vezes você é casado ou você tem filhos e você não percebe o comportamento da pessoa que está do teu lado. Você não percebe as dores dele. Porque às vezes você não entende. Um levantar de mãos, uma sobrancelha erguida, às vezes até mesmo a ausência da fala. É um comportamento que nós não sabemos identificar se nós não formos observadores e não entendermos. O nosso corpo, ele fala de diversas formas. Né? Uma coisa que é muito interessante estudando no Instituto do IOR, eu aprendi muita coisa sobre como que o nosso pé fala. Eu aprendi a linguagem do pé. E é muito interessante que você passa a entender o seu momento hoje, o que você está vivendo. Muita gente não conhece, né, esse estudo da reflexologia podal. Mas você, ao observar, olhei nas pessoas do seu lado, como é o pé delas? Os dedos são todos alinhados, os dedos são entreabertos, os dedos estão virados ou tem aquela famosa joanete. O que será que isso quer dizer? O que o nosso corpo fala? Nós sabemos que muitas das doenças, elas são psicossomáticas. E isso vem de comportamentos mal geridos por nós. Quando nós conhecemos a pessoa que está do nosso lado e a nós mesmos, fica muito mais fácil. Para quem tem empresas que vão contratar funcionários, é muito mais fácil. Né? Eu não posso pegar uma pessoa que não tem perfil de vendedora, de comunicação e colocá-la como vendedora. Tem pessoas que têm perfil de execução de serviços, né, com força. Eu não vou colocar ele para pensar em tecnologias. Então, esse despertar, essa consciência de comportamento humano, de conhecer o outro, ele vai sim te ajudar tanto na sua vida pessoal, na sua vida financeira.
Isso vai proporcionar para você longas caminhadas, encurtadas caminhadas e longos negócios, longos resultados, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda. Então, com quem você está andando? Quais são os comportamentos dela? O que te faz andar com essas pessoas? Olhe primeiro para você, que entra a chave do autoconhecimento. O porquê estar no meio dessas pessoas, o porquê estar neste ambiente. Faça uma autoanálise e você vai se surpreender. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a chave do autoconhecimento. Essa chave, ela é muito importante, porque muitas das vezes nós não paramos para nos conhecer, para saber quais são as nossas funcionalidades. Nós estudamos muitas vezes para aprender o alfabeto, aprender um novo idioma, até mesmo algumas habilidades. Nós aprendemos na marra porque os nossos pais pediram para a gente fazer algum curso, para fazer alguma coisa. Mas o autoconhecimento é aquilo que nós vemos dentro de nós, aquilo que nós aprendemos. Porque muitas das vezes as pessoas colocam rótulos, as pessoas colocam o que elas veem em nós, mas geralmente não é o que acontece, não é o que nós vemos de nós mesmos. Então, muitas pessoas a gente vê que tem dons, né? É visível para nós. Só que quando olhamos para nós, nós não vemos os nossos dons, nós não vemos as nossas qualidades. Nós geralmente vemos os pontos negativos. E quando a gente não tem um dom que a gente admira nas outras pessoas, nós temos que ir atrás desse dom, nós temos que comprar esse dom. O dom pode ser de tocar um instrumento, o dom pode ser da oratória, pode ser qualquer coisa na qual você admire. Então, o autoconhecimento ele é uma busca incessante, porque nós somos ali terra para ser escavadas para achar os tesouros. E quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos descobrir quem nós somos, mais nós vamos descobrir habilidades, mais nós vamos nos descobrir. Então, o autoconhecimento, onde hoje muito é negligenciado pelo outro, porque nós vivemos num ritmo hipnótico de estudar, de trabalhar, de viver a vida, nós acabamos esquecendo de nós mesmos. Nós olhamos para o próximo, nós vemos as qualidades do próximo, mas não olhamos para nós. Nós esquecemos de nós. E o autoconhecimento, ele começa para você saber de onde você veio, qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu propósito. Muitas pessoas nunca se questionaram isso, pararam de fazer perguntas para si mesmo, porque não encontraram as respostas. E quanto mais você se questiona, quanto mais você busca, mais a luz vai clarear cada vez mais e mais. Então, esse é o objetivo do autoconhecimento, você cair para dentro, se conhecer, ajudar outros a fazer esse processo de conhecimento, de amadurecimento. Então, o autoconhecimento é conhecer a si mesmo, que a Bíblia diz, amar o outro como a ti mesmo. Como eu vou amar o outro, sendo que eu não amo nem a mim mesmo, sendo que eu não conheço nem a mim mesmo? Como eu vou amar alguém se eu não me conheço? Então, essa é a chave do autoconhecimento, que eu acho que é uma das melhores para todos nós. Bom, a terceira chave é a paciência, né? A paciência, muita gente hoje, por ter a tecnologia, ter as coisas muito rápidas na mão, então elas não têm paciência de esperar um processo. Porém, tudo que é natural, ele tem um processo. A gestação, ela tem um processo, o aprendizado, ele tem um processo, até mesmo cirurgias tem tudo um processo. Se não tiver paciência, o processo ele pode ser comprometido. Se nós olharmos a palavra paciência e dividirmos ela em pá mais ciência, nós vemos que pá é um instrumento de coleta, ou um instrumento onde você se utiliza em construção ou qualquer outra coisa, e a ciência é a arte de estudar. Então, muitas das vezes, por exemplo, como o exemplo dado da gestação, nós sabemos que tem um fim de 9 meses. Nós sabemos que nesse período tem que ter os exames, tem que ir ao médico. Então, nós temos que ter a quantidade de paz, o que seria os 9 meses, a quantidade de ciência, o tempo decorrente disso, né? Ter o conhecimento. Então, muitas das vezes nós ficamos impacientes com muitas das coisas.
até mesmo com, às vezes, o luto, né? Nós passamos por luto e não sabemos ressignificar, não sabemos entender quanto tempo ele vai durar, né? Mas nós sabemos que tudo tem um fim, tem como ressignificar, né? Algumas publicações, alguns artigos falam do luto, né? Que o luto ele tem a negação, tem a rejeição e por último vem a aceitação. Tem alguns passos que você deve lidar. Então, quanto você mais conhece, quanto você mais busca informação, mais paciente, o seu resultado será melhor no final. Então, busque tentar saber as coisas antes de começar. Quanto tempo eu vou levar para isso? Né? Quanto tempo eu tenho que me dedicar? E essa paciência gerará resultados maravilhosos. Bora para a próxima? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a segunda chave. A segunda chave, ela é a visão progressiva. A visão progressiva nada mais é como um farol de um carro. Você começa a andar e o farol ele vai clareando mais e mais os passos a seguir. Então, muitas das vezes a gente fica questionando o que eu devo fazer, como fazer. Então a gente fica paralisado, porque deixa as dúvidas e os medos nos bloquearem. E muitas vezes você tem que dar o primeiro passo. E aí cada vez mais essa visão ela vai sendo progressiva, né? Nós temos aí o exemplo da música, né? Antigamente, muitas pessoas de renome elas tinham um instrumento musical dentro de casa, né? Seja um piano, um violão. E aí, com o decorrer do tempo, com uma visão mais periférica, vieram vindo as fitas cassetes, os DVDs, os MP3. E hoje a gente já vê em nuvens e assim por diante. Então, se eu não houvesse alguém que pensasse em colocar a música em um determinado local ou expandisse usando também a chave da criatividade, com a visão progressiva, nós iríamos ficar parados, né? Então, a sugestão que hoje nós temos é dê o primeiro passo. Faça ao longo do seu processo, seja na área financeira, seja na área emocional, na área de relacionamento, até mesmo de conhecimento, dê o primeiro passo. Inicie com o primeiro passo, né? Para não te paralisar. Quando você inicia, você vê o que você fez de errado, você reorganiza suas ideias e aí sim você consegue fazer com que isso saia do papel um projeto e comece a ganhar experiências e audiências, certo? Bom, então a primeira chave ela é a criatividade. Nós somos uns seres criativos. Essa é a nosso DNA, nossa essência, nós temos essa criatividade. Né? Nós somos feitos por um Deus criativo, Ele criou todas as coisas. Mas ao longo do tempo nós fomos perdendo isso, porque fomos muitas vezes bloqueados em algum aspecto de aprendizagem, ou até mesmo em algum aspecto ou na escola ou em casa, onde nós dávamos algumas sugestões ou até mesmo algumas ideias e nós éramos parados, né? Só que para sermos criativos, nós precisamos ser disruptivos, sair da caixinha, né? Pensar além do normal. Um filme muito interessante que retrata muito isso é o Big Hero, onde o menininho que vai montar o robô, o irmão fala para ele ver a situação de cabeça para baixo. Então, muitas vezes, nós achamos que não temos soluções, que nós não temos saída, e às vezes é necessário virar de cabeça para baixo, né? Então, a sugestão que eu dou aqui, que foi uma sugestão também passada, é que assista desenhos infantis do seu passado e busque entender o que aquilo te trazia de recordação. Busque histórias, músicas que te impulsionem a fazer algo mais. Agora, a chave que nós temos até agora, que é a última por hoje, é a de autoralidade, né? Você ser autoral em algo. Nós sabemos que nada se cria, tudo se copia. Porém, ao se copiar, nós temos que colocar a nossa identidade, nós temos que colocar a nossa essência. Isso é ser autoral. Nós vemos, por exemplo, pintores, né? Nós vemos músicos que às vezes eles compõem as mesmas melodias, mas muda alguma coisa e deixa aquilo autoral.
Nós temos aí o exemplo também do Pablo, que muitas vezes fala, vá cuidar da sua vida, saia do caixão, e entre outros, como que eu posso dizer? Entre outras frases que você, ou expressões que você dá ênfase e coloca aquilo como sendo sua autoral. Quando nós somos autorais, nós eternizamos o nosso nome, né? As expressões TTT, SPR, são coisas que vão ficar eternizadas. Então, qual é a sua autoralidade? Aonde você tem deixado a sua marca e a sua essência? Mesmo que nós copiemos as coisas, né? Conforme essas 40 chaves que nós vamos trazer, que eu vou trazer, elas vieram de um programa. Mas o que eu, Karen, vou colocar de autoralidade para você entender? O que você vai colocar de autoral em sua vida, né? Então fica aí uma reflexão dessas chaves para você analisar, pensar se faz sentido ou não faz. Então, um beijo, um queijo para você e até a próxima chave.